mais delongas, vamos falar do Cruzeiro, porque o Rafa Nobre já tá no ponto, ele e o Samuel Venâncio, pra gente bater um papo, falar um pouquinho mais do jogo de ontem. Tá danado, hein, Cruzeiro? Existe um grande clube na cidade que mora dentro. Boa tarde pra você, Xará. Que coisa, hein, velho? O Cruzeiro tá igual o Robin Hood, Rafa Nobre. Ele toma dos gigantes, né? E dos pequenos ou dos médios aí do campeonato, ele se embola todo, meu velho. É isso aí. Boa tarde pra você, Xará. Boa tarde pro Lélio, também pro Samuca, que tá com a gente aqui também. Pois é, mais uma vez, né? Mais um tropeço do Cruzeiro. Torcida empolgada, mais de 22 mil pessoas na Arena Independência para esse jogo contra o Coxa. E aí a expectativa era 3 pontos, né? Então não dava para esperar outra coisa desse jogo de ontem. Aí a gente viu um Cruzeiro desde os primeiros minutos, né? Na transmissão até comentei isso com o Léo Campos, o Daniel Seabra. A gente falava já desde o início, o Cruzeiro estava diferente e o Pepa até destacou, a gente vai trazer daqui a pouquinho um trecho da coletiva do Pepa, né, Xará? Mas o Pepa destacou isso também na coletiva, que o Cruzeiro também, ele achou o Cruzeiro desde o início bem diferente e assim, a gente dentro de campo a gente consegue perceber quando o time não vai render, né? E aí desde os primeiros minutos a gente viu o Cruzeiro que teve a novidade do Neres, né? O Samuel até trazia isso durante a semana, que podia ser mantido o Neres ali na zaga, tá suspenso pro próximo jogo, recebeu o terceiro amarelo, não joga contra o Goiás no próximo domingo, mas ali recebeu os 27 minutos do primeiro tempo e eu acho que isso atrapalhou um pouquinho também a partida dele. O zagueiro com um amarelo ainda no primeiro tempo, nas jogadas seguintes ele acaba pensando 2 vezes antes de entrar, né? E aí atrapalha um pouquinho o rendimento dele. E o Robert lá na frente também, na vaga do Stênio, aí outra surpresa. O Cruzeiro criou pouco, a verdade é essa, pouca inspiração, tentava de alguma forma correr, mostrar alguma coisa, mas o Cruzeiro pouco inspirado e aí tendo que passar sempre a bola nos pés do Vital e o Vital também segurando um pouco também a bola, achei um pouco esperando, tomando decisões precipitadas, o Vital também, então o Cruzeiro pouco inspirado para esse jogo. O resultado foi um 0-0 feio, né? Foi o que você achou também, Samuca? Boa tarde, tudo bem? Fala aí, Rafa, boa tarde pro pessoal ligado em O Tempo Esportes, Rafael Leal, Lélio Gustavo. É um banho de água fria, eu diria, né? Porque torcedor lota o Independência, quando ou também um choque de realidade, né? Às vezes a gente começa a sonhar um pouco mais alto em termos de Campeonato Brasileiro e o elenco que tem hoje e é a briga pelo que o Cruzeiro entrou, né, nesta Série A do Campeonato Brasileiro, a não ser que mude aí bem a expectativa por reforços ainda nessa janela, para o Cruzeiro aí sim brigar por um algo a mais. Acho que até no conteúdo que eu fiz mais cedo, aqui no canal de O Tempo, no YouTube, eu falei que meio que chegou no limite, né? A gente tá vendo um Cruzeiro aí entregando o máximo e é um máximo que vai se igualar à maioria das equipes ali da parte de baixo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, tirando o Rafael Cabral, que esse ponto aí foi graças ao Rafael Cabral e exclusivamente a ele, não teve nada a se destacar no jogo do Cruzeiro. Mais um duelo que o Cruzeiro teve muita dificuldade e se tivesse que ter um vencedor nessa partida, não tem problema nenhum em falar isso, tinha que ser o Coritiba por tudo que criou e pela facilidade que estava jogando no Independência. Parecia que o Coritiba estava em casa e um Cruzeiro com muita dificuldade mesmo, e tem muitas coisas para a gente pontuar aqui ao longo do programa, Rafa. Pois é. Deixa eu só falar um negócio do jogo aí. Um abraço para vocês dois. Bom, eu até disse, né? O Samuel falou sobre o Rafael Cabral aí. Hoje mais cedo até falei, trabalhou mais do que deveria ter trabalhado, e é verdade. E se você analisar bem, o Cruzeiro ao longo do jogo ele teve 2 grandes oportunidades. Foi uma no primeiro tempo com o Wesley e a última com o Matheus Vital já no final do jogo. No restante, realmente, houve uma burocracia muito grande em alguns momentos, houve o exagero também, né, de jogadas individuais. O Pepa citou isso também na sua entrevista coletiva e a verdade é que a gente esperava por uma vitória, né? Independência lotado ontem pela torcida cruzeirense e o time simplesmente não conseguiu desempenhar o que
ele consegue fazer em jogos contra as equipes grandes. Você vai pegar, era para vencer o Inter, era. O resultado de empate no Maracanã foi bom? Não foi. Porque o Cruzeiro teve as melhores chances, né? Contra o próprio Atlético Clássico, o Cruzeiro finalizou muito mais. Saiu o Everson como herói do jogo. Agora, chega nesse tipo de jogo, né? Como gosta de falar nosso querido Chico Maia, é o porco magro que tem sujado a água do Cruzeiro, impressionante, e mais uma vez o time não andou contra o Curitiba, que de uma maneira ou de outra tá conseguindo reagir também, né? E aí foram pontos sobre... Rafa, claro. Só completar isso aí que o Lélio falou, quando o Pepa diz sobre individualidade e estando no estádio, você vê a tomada de decisão e muitas vezes são coisas assim tão básicas. Teve uma hora lá no segundo tempo que o Gilberto passou numa velocidade, era só o Vital dar um passe, o Gilberto saía cara a cara com o Gabriel Vasconcelos. Várias vezes o Matheus Vital, né, que é quem tá ali com a missão maior de fazer as jogadas, né, de armar as jogadas. Então, um contragolpe no segundo tempo, aquele lance que o jogador recebe cartão amarelo, que ele segura o Bruno Rodrigues, se você dá um toque, passa em velocidade, é muito mais fácil que se tentar carregar a bola o tempo inteiro. Então, o Pepa identificou isso. Agora também tá com ele acabar com isso, né, Lélio? Porque senão, se não tiver mudança, se não tiver... o jogador tá com titularidade absoluta, aí não adianta você identificar o problema e não buscar solução para aquele problema, né? Porque afinal de contas também a gente sabe que a força do Cruzeiro é o coletivo funcionar, né? E aí você consegue criar jogadas, consegue ser uma equipe competitiva, como tem sido o Cruzeiro ao longo deste campeonato brasileiro. Mas realmente tem em alguns momentos a impressão que fica que é o máximo, mas eu entendo que alguns jogadores ainda podem mostrar mais do que tem mostrado, como por exemplo o Gilberto, que voltou a entrar ontem. O Pepa começou com o Robert, foi uma surpresa, né? No lugar do Stênio, estreou o Palácios. O Neres, você tinha falado que estava na hora do Lucas Oliveira ficar no banco e ele entra somente já mudei de ideia de novo, viu? Pois é, mas o papai te falou, né? Papai falou. Mas aí entra quando o Neres já tinha recebido o cartão amarelo e o William, de uma certa maneira, ele faz muita falta também na construção das jogadas, porque o Cruzeiro consegue atacar bem com os dois laterais, mas essa seca do ataque do Cruzeiro é que tem incomodado, né? Ontem o Paulo Vitor também entrou, mas o Cruzeiro precisa de um cara que saiba fazer gol. Um cara com um bumbum virado pra lua, pra bola pegar nele e entrar. É uma das duas coisas. Boa. Ô Xará, antes de voltar com você aí no estúdio, só aproveitar para mandar um salve aqui pro pessoal que tá no mercado. As luzes já estão apagadas, como diria o velho Abra, as luzes apagadas. Mas é bom porque a gente tem interação em tempo real aqui. Quem passou por aqui há pouco foi a Josiele Lemos, repórter da BTN. Já fez vários boletins de trânsito aqui com a gente. E esses dois estão aí na frente, junto com a nossa Sueli do nosso comercial, são o Marcola e o Vitor Gabriel. Eles são de São Paulo, capital, estão aqui em Belo Horizonte. Vão amanhã ver o América e Colo-Colo e são torcedores do Corinthians. Ô Corinthians, dá um alívio pros times mineiros, que o Galo já foi vítima, o Cruzeiro foi na estreia do campeonato, o América já rodou na Copa do Brasil. Tá difícil, viu, Coringão? Dá um alívio pra nós aí, porque tá puxado. Ganhou dos três, Dos três, se disputar o Mineiro, ele levanta o caneco do Campeonato Mineiro. Um abraço pra vocês aí, pessoal. Galera de São Paulo aqui no Mercado Central, Rafa Nobre. É isso aí, ô Xará. E aí, até pra... Rafa. Claro, fala, Samuca. Só 2018 mandou um abraço aí pra turma do Coringão, né? É mesmo, né? Aí tem o contraponto também, né? Não dá pra esquecer, né, Samuca? É verdade. Mas cada um tem seu dia também, né, Rafa Nobre? Um dia da caça, outro do caçador. Futebol é da hora por conta disso, né? É legal por isso, mas tem o segundo turno ainda. O segundo turno vai ser por aqui, dá pra conversar por aqui também. O do Galo é lá. Segue aí, Rafa. Então vamos lá, até pra poder reforçar isso que o Samuca e o Lelhão disseram aí, vamos trazer um trechinho do que falou o Pepa ontem na coletiva, essa análise
que ele fez do jogo, e ele fala desse excesso de preciosismo do Cruzeiro, esse trabalho tem que ser coletivo e não individual. Vamos trazer um trechinho aí do que falou o Pepa, essa análise desse Cruzeiro 0, Curitiba 0 ontem na Independência. Foi um mau jogo da nossa parte. Mau. Eu arrisco-me a dizer que mal começou o jogo, comecei a ficar logo preocupado logo de início. Costumamos ter entradas muito fortes em casa, fortes mesmo, com bola, sem bola, agressivos, a ganhar duelos. Aliás, em casa e fora. Tem sido um apanágio, tem sido uma imagem de marca nossa. E quando nós, até aos 10 minutos, começamos a perder duelos, começamos a dar espaço, começamos a não chegar lá, começamos a perceber que podíamos ter aqui um dia mau hoje. A verdade é que depois encontramos-nos na primeira parte, conseguimos ter a bola, conseguimos estabilizar, mas essa bola faltou agredir mais energia, mais movimentos de ruptura, mais movimentos de facão. E a segunda parte, arrisco-me a dizer, não me digo que foi um caos, mas nós deixamos o jogo partir e foi muito mal para nós. Eu penso que aqui nós quisemos resolver muito no individual e nós somos uma equipa coletiva, tanto com bola como sem bola. E sinceramente são coisas que nós temos que estar identificado. Eu estou aqui a quente, mas é aquilo que eu vi do jogo: precipitação, ansiedade, querer resolver a todo o custo sozinhos, e nós resolvemos pelo coletivo. Portanto, e depois estivemos abaixo. Arrisco-me a dizer que quem esteve no seu normal, ou seja, acima da média, foi o Rafa. Tudo o resto foi um dia mau para todos nós, a começar por mim. Tentamos de tudo dar mais energia à equipa, mudar mais cedo, criar mais vivacidade, mais energia, mais frescura, mas a verdade é que o jogo na segunda parte ficou completamente partido. Isso ficou melhor para o Curitiba e nós continuamos na mesma ansiedade, e temos que perceber isto é uma maratona, temos a responsabilidade de ganhar, como todos têm, mas nós, quando queremos ganhar a todo custo, mais na emoção e menos com razão e menos na organização, pagamos caro. Boa leitura do Pepa aí, senhor. Você sabe uma coisa também, que o Curitiba teve méritos, é que o Curitiba não brincou com a sorte o jogo inteiro. E não teve vergonha nenhuma, porque agora, né, o time bom é só que o cara sai tocando ali perto da grande área e vivendo perigosamente, né? O Curitiba, ele não deu a chance do Cruzeiro fazer aquela marcação, pressão. O Gabriel toda hora era bicudo pra frente. Não sei se isso também trouxe um desconforto pro Cruzeiro, né? Que ele sempre adianta a marcação e contra o Inter perdeu gols assim, só pra lembrar, né? Pois é, senhores. Eu gosto muito da leitura de jogo do Pepa. Ele não firula muito não, viu? É papum e acho que foi bem por aí mesmo. Pra mim, perfeita a leitura dele, Samuca. Pois é, eu depois desse jogo ontem eu fiquei pensando, e vai ser o tema da minha coluna de amanhã aqui nos canais de O Tempo. Essa linha de 3 ali na frente com mais mobilidade, contra time fechado, bem postado atrás, isso aí vai ser um bate e volta absurdo. Você vai acabar com a principal característica, que é do Bruno Rodrigues. Eu não sei, tô achando que o Gilberto tá mal, mas tá ficando pior sem ele ali na frente, sem um centroavante. Deixa o Bruno na esquerda mesmo, para tentar pelo menos retomar aquele momento de maior lucidez do Cruzeiro na Série A, que foi no lado esquerdo com o Marlon, com o Vital e com o Bruno Rodrigues, e coloca um centroavante, deixa ele os 90 minutos lá para ver o que acontece. Ontem até ele entrou criando a chance ali principal pro Vital no final, né? Ele deu o passe pro Stênio, o Stênio dominou errado, mas conseguiu ainda dar o toque. Não sei se esse trio aí com o falso 9, se isso vai render mais do que tá rendendo pro Cruzeiro não, viu, Lélio? Samuel, bom, o que preocupa é que começa a entrar num ciclo vicioso, né? O time tá ruim, exato, vamos tirar ele. Aí agora o time piorou, vamos colocar de volta. Mas, numa situação dessa é melhor você insistir e ter o centroavante desde o início. Realmente, o Cruzeiro tem a velocidade pelos lados, né? Com Wesley, com Bruno Rodrigues, e precisa de alguém centralizado. Inclusive a força dos laterais, né? Aí você acaba perdendo um pouco da função. Realmente é um ponto a ser destacado, né? E tentar de novo colocar, por isso que semana passada eu te perguntei, Samuel, e falei
Fosse eu... Você ia contratar, né? Eu ia contratar. Pra não perder a característica do time. Porque precisa do centroavante. Nem que no desespero comece a passar Marlon e o William e jogar a bola pra dentro da grande área. Uma hora pode dar certo, por que não? E aí para poder falar desse atacante de área, ontem a torcida do Cruzeiro ovacionou, né? O Edu, que teve uma passagem ano passado na Toca da Raposa marcante, né? 48 jogos, 22 gols na Série B, ajudou demais o time na temporada e principalmente nesse acesso à Série A. Então a torcida agradecendo de certa forma o trabalho que fez o Edu, e o Edu muito gentil também, atendeu a gente, a imprensa no final do jogo também, muito legal a atitude do atacante do Coxa. O Thiago inclusive falou que depende dele ocupar o espaço ali no ataque do Coxa, então a gente deseja também toda a sorte do mundo pro Edu, que já é página virada, né? Não dá pra falar mais do Edu, já que tá lá no Coxa e vai seguir a vida dele por lá. Falou que não ficou mágoa nenhuma com relação ao Cruzeiro, mas é claro que ele queria ter ficado, e aí foi uma decisão que partiu do Cruzeiro. A gente, para poder falar, até queria abrir aqui o noticiário para falar do falecimento do Palinha, né? 73 anos, Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palinha campeão da Libertadores pelo Cruzeiro 76, outros 7 campeonatos mineiros, ídolo da torcida do Cruzeiro, também passagem Corinthians, Atlético, enfim, a gente deseja os sentimentos para toda a família do Palinha, e a gente até queria abrir aqui o noticiário do Cruzeiro com essa nota de falecimento, muita tristeza. A gente fala, ele estava internado já há alguns dias tratando de uma infecção, faleceu aos 73 anos o Palinha. Queria que vocês falassem um pouquinho também do que foi. Você também, né, Lélio? Você viveu um pouco do que fez o Palinha, né? O grandioso Palinha. Sem dúvida alguma. Bom, com a bola nos pés, um craque, né? Não é à toa que ele é de um time histórico do Cruzeiro, campeão da Libertadores de 76, e depois no Corinthians ele ajuda o Corinthians, se eu não me engano, já chegou naquela conquista de 77 com o Oswaldo Brandão, e acabando com o jejum de títulos do Corinthians, né? De mais de 20 anos. E ficou no Corinthians até 80, voltou para Minas para jogar pelo Atlético, depois do Atlético saiu, teve passagens ainda pelo Santos, pelo Vasco, jogou pelo América, e no América em 85 ele começa a carreira como treinador. E aí ele foi técnico do América, do Atlético, e rapaz, ele foi técnico do Cruzeiro em 94, e juntamente com o Cerezo, talvez os grandes responsáveis, até meu amigo Alexandre Ribeiro me lembrava disso hoje, que ele foi um grande responsável para o Cruzeiro não ter caído para a segunda divisão naquele ano de 94, que o Cruzeiro escapa na repescagem, e com o famoso gol do Toninho Cerezo lá em Araras, que já ia antes de acontecer, rebaixando o Cruzeiro para a segunda divisão. Então é um ícone do nosso futebol, treinou o Vila Nova também, campeoníssimo, foi campeão ainda como jogador pelo Cruzeiro em 84, ajudando a encerrar aquela série que poderia se transformar no heptacampeonato do Atlético. Foi um jogador muito importante naquele time, e a gente só deseja que Deus o receba de braços abertos e que ele descanse em paz. Grande Palinha, sem dúvida alguma, cracaço de bola, e ainda com passagem pela seleção brasileira, viu, Rafa? Pois é, e o cara longevo também, né? Ele morreu aos 73 anos em 2023, em 84 ele tava com 39 jogando bola. Tava jogando bem. Um dos primeiros a ter uma longevidade assim na carreira, sem dúvida alguma. Ultrapassar essa faixa aí, né? Esse limite, digamos assim. Tá tocando uma sirene aqui no mercado. Eu tô com medo de ser um atentado à bomba, tá? Não é falar não, mas não teve jeito, mas tudo bem. 6 em ponto, tá? Vocês estão ouvindo aí? Eu escutei. Você tá louco, Cachoeira? O que é isso aí? Do horário. É o quê? Às vezes é a sirene do horário. Pode ser, viu, Samuca? Disseram que eu posso ficar até às 7, então se assim disseram que permaneço. Mas enquanto a gente ouviu o Lélio falando aí do Palinha, várias imagens aqui passando na live de O Tempo, mostrando, né, o Palinha com camisas e faixas aí de vários clubes brasileiros, ele com a faixa do Corinthians também, muito da hora essa homenagem aí dos clubes, relembrando esse craque que passou pelos 3 aqui da capital, e que descanse em paz, viu, Samuel Venâncio? É isso, um dos grandes da nossa história, né? E esse pessoal, né, que marcou época no futebol mineiro, o Palinha, artilheiro daquela conquista de Libertadores de 76,
quando a gente conversava com o Palinha, né, no dia a dia, já estive com ele em algumas oportunidades na Toca, teve os pés lá no hall de ídolos eternos do Cruzeiro, enfim, uma história espetacular, e que o Cruzeiro possa também fazer uma devida homenagem, né? Esses grandes ídolos, cada vez mais eles precisam estar nessa história do nosso futebol, e eles são os grandes responsáveis pela grandeza, né, da instituição chamada Cruzeiro Esporte Clube, Rafa. Jairzinho, Palinha e Joãozinho, fácil de segurar, né? Só isso, né? Só isso. Agora ele mostrou ali a camisa, até quando meu irmão jogou futebol de salão no Cruzeiro, a camisa ainda era desse jeito que o Palinha mostrou ali, com as estrelas soltas, o número 9 dele. Essa é a camisa do Cruzeiro, a cor do Cruzeiro é essa aí. E nunca mais conseguiram repetir essa cor, né? É um negócio impressionante. Essa é a camisa do Cruzeiro, velho. É essa aí. Ó. Pra quem tá acompanhando na live. Estrela solta e tudo mais. Olha o tamanho das estrelas aí. Hoje o logo da fornecedora de material esportivo é maior que o escudo. Pois é. Dá pra entender isso não, viu, Rafa Nobre? Parece que a camisa é da fornecedora, né, Lê? Ué. Tá defendendo. Vamos defender a Adidas hoje, hein? Vai pra cima deles, Adidas, e tal. Aí. Tá bom, viu? E um detalhe, na camisa do Cruzeiro é um azul que é quase preto, né? Um azul bem escuro. A desse ano é um tom muito abaixo, muito mais escuro do que o que a gente tá acostumado. E as listras aqui, né, da fornecedora na manga, elas são um tom de azul, mas muito fechado, né? O calção é quase preto mesmo, o povo brinca, né? Pois é. Ô Rafa, desculpa, Lelão, pra gente poder falar de contratação, a turma tá toda perguntando aqui, sempre que o Samuca tá por aqui, tem alguma coisa relacionada à contratação, claro. O pessoal até brinca, né? Se o Samuel não confirmou, não é oficial ainda, né? Então, não dá pra brincar com o homem, não. Antes de falar de contratação, o Cruzeiro demitiu o Felipe Freitas, que é o técnico do futebol feminino, conseguiu esse ano um mérito, né? Avançar a fase final do Campeonato Brasileiro A1, então fez um bom trabalho, mas foi demitido pelo Cruzeiro, 39 anos, estava no Cruzeiro desde fevereiro de 2022, fez 40 jogos pelo clube, o Cruzeiro inclusive agradeceu os trabalhos em nota, ele que a Anne Barros vai assumir o Cruzeiro, é auxiliar técnica permanente, fica nessa preparação do Cruzeiro pro Campeonato Mineiro, que começa já. Então, pra gente poder falar já de contratação, começar perguntando, a gente tem, acho que o nome mais forte que tem nesse momento é o do Charlie, o meia do Atlético Goianiense, fez inclusive um dos gols na vitória sobre o Sport 3-1, o jogo foi na sexta-feira, acho que é o nome mais forte nesse momento. Tem do Matheus Pereira, mas acho que não tem nenhum avanço nessa negociação, mas tem outros nomes também aí especulados. Eu queria que o Samuca falasse um pouquinho desse mercado do Cruzeiro e também do Arthur Gomes. Quanto que você acha, Samuca, que ele deve ser liberado já para essa semana? Pois é, o Cruzeiro já trabalha aí para colocar o nome dele no bid, né? No caso do Arthur Gomes. O processo até sexta-feira, se sair, aí é com o Pepa, também vinha de um período de férias, né? Não vai estar naquela condição física ideal. Mas o Cruzeiro tem até o dia 2 aí de agosto para dar uma esquentada ainda mais nessa janela. O Matheus Pereira aí sem novidade, mas segue o interesse, as conversas também seguem. O Cruzeiro com o Shailon não teve nenhum avanço ainda, mas a conversa também continua com o Atlético Goianiense, e acharam um volante e um zagueiro, né? Essas posições aí o Cruzeiro vai trabalhar para buscar jogadores para aumentar o nível. Zagueiro e volante, primeiro volante. Tanto que o Cruzeiro tá aí com uma dificuldade muito grande na sua construção de jogo, né? O Justa tá preenchendo ali, mas a gente sabe que dá para ter um volante ali com mais qualidade técnica para ajudar na construção, já que o Pepa não estreia o Fernando Henrique, né? A informação que a gente tem é que treinou muito bem na semana passada, mas não recebeu oportunidade ainda. O Cruzeiro tá no mercado buscando esse primeiro volante e um zagueiro. Tem mais 2 semanas aí para dar essa boa notícia pro torcedor celeste, né, Rafa? Ô Samuca, até para poder trazer um pouquinho o pessoal também que tá no chat, já tô liberando, viu, Xará? Prometo, não vou agarrar o tempo não. Pode ficar à vontade, meu garoto. E só uma correção aí que o Alexandre Ribeiro mandou, tinha 34 anos, viu, Rafa? Por isso que você fala bem, né? Não somos de exatas. De 34? Em 84, o Palinha tinha 34 anos de idade. Isso.
Eu fiz a conta errada. Muito errada. Muito burro. Dá 0 pra mim. Ah, foi um detalhe só. 5 anos não muda coisa, né? Obrigado, Rafa. Corporativismo de Rafaéis, a gente ouve por aqui. Mas, Samuca, até para poder falar, você falou de uma posição que o Cruzeiro busca no mercado, primeiro volante, trazer a opinião do Renner também, que fala aqui no nosso chat, do Luan, o volante do São Paulo. Tem alguma coisa? O Cruzeiro chegou a sondar, a avaliar a situação do jogador? A informação que eu tenho é que não está na pauta. Neste momento, não está na pauta. Ele renovou recentemente com o São Paulo, né? Só não está ganhando muita oportunidade lá com o Dorival. Acho que o Cruzeiro tem outros nomes aí bem à frente, viu, Rafa? Legal, então é isso, Xará. A gente tem de Cruzeiro, guarda uma parte para a parte final do Cruzeiro, mas Cruzeiro que volta. Tá de folga hoje, teve folga hoje, né? Volta os trabalhos amanhã e aí sabe o técnico Pepa que vai ter a volta do William, né? Na lateral direita. Aí não vai poder contar com o Neres, que recebeu o 3º cartão amarelo. Amanhã começa a preparação para esse jogo contra o Goiás, domingo, 16h. Boa, antes de eu me despedir de você, Samuca, o pessoal tá falando o seguinte aqui, ô ignorante, sirene é para sinalizar o fechamento dos portões, ninguém mais entra. Mas quem tá tomando sua cerveja pode ficar tranquilamente. E é um momento também em homenagem ao Ângelus, né? Que é a devoção à Nossa Senhora. E eles tocam no sistema de som, não sei se vocês perceberam, a Ave Maria de Franz Schubert. Então não é nada de sirene alertando pra coisa errada não, viu, gente? Eu brinquei aqui e teve gente que me respondeu, inclusive o Léo Mendes lá na redação me corrigindo aqui. É o primeiro ano também que eu fico até mais tarde aqui no Mercado Central, então é bom que eu já vou aprendendo. Amanhã por volta de 6, eu já sei que teremos a sirene e também a Ave Maria aqui no sistema de som do mercado. Ô Samuel Venâncio, amanhã o senhor volta aqui para participar conosco do programa, fechado? Sim, sempre, Rafa. Estamos aí à disposição. Show de bola, então um abraço para você e até amanhã, Samuca. Valeu, tamo junto. Valeu demais, Samuel Venâncio volta amanhã aqui no Tempo Esportes.